Olá, eu sou o Guilherme Frenkel, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, ligado ao grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, e é uma grande alegria poder estar aqui, mas principalmente contando com a compreensão de vocês e da casa, o que me coloca num movimento de muita gratidão, né? Esse estudo está sendo bastante desafiador do ponto de vista tecnológico, embora pareça ser uma coisa tão simples, né? Mas diversas ocorrências e eventualidades acabaram me fazendo gravar esse estudo várias vezes, né? Perdi o arquivo corrompeu, ficou com um ruído de fundo, então a gente ficou aí realmente com uma reflexão, né? Algumas reflexões bem interessantes sobre as provas que nós escolhemos, já que eu acabei optando por fazer a gravação da palestra muito em cima da hora. Bem, eu gostaria de deixar o convite a vocês, né, já que ainda estamos vivendo essa situação do isolamento social, da pandemia, e a nossa casa está fechada para as questões, para as palestras, para os atendimentos, né? Ela está apenas com o movimento administrativo, basicamente, de seguirem, né, o Rita de Cássia pelo site rita.org.br e de acompanharem as notícias que a gente vai postando lá, né? Lá no site e no canal do Instagram vocês conseguem informações sobre o funcionamento da casa. Então, fica aí pra gente, né, esse convite de estarmos integrados. Vamos fazer nossa prece para a gente poder começar a falar da temática. Senhor Jesus, aqui nós nos encontramos mais uma vez, rogando as tuas bênçãos e o teu apoio para que possamos aproveitar ao máximo possível esses minutos de reflexão e estudo. Envolve a cada um de nós nas tuas bênçãos, graças a Deus. Bom, falar sobre escolha de provas é sempre um grande desafio. Desafio, inclusive, porque nós ainda vivemos em uma sociedade que é pautada pela questão da culpa, né? Onde o sentimento de culpa ele predomina em muitos casos e é, é um sentimento que é alimentado não apenas pelos nossos pensamentos religiosos, mas também por questões culturais, por questões políticas, né? Então, é, pensarmos no porquê passamos pelo que passamos talvez possa nos ajudar a significarmos de uma forma diferente, né, as questões, as coisas todas. Mas eu acho que para pensarmos sobre esse cenário, né, de escolha das situações que vivenciamos, talvez seja importante, primeiro, nós visitarmos alguns conceitos básicos que a doutrina espírita oferece, para que a partir deles possamos ter uma compreensão mais concreta, né? E aí a partir deles é que eu vou fazer algumas construções e pensar algumas coisas para a gente. Vamos lá. Talvez um dos princípios mais importantes nesse movimento todo seja exatamente pensar sobre a ampliação que a doutrina espírita faz acerca da ideia de Deus, né? Jesus trouxe a ideia de um Deus amoroso que nos convidava à caridade, ampliando a ideia do Deus mosaico que era a pura justiça. A doutrina espírita nos ajuda a pensar nesse Deus que Jesus nos apresenta como um Deus soberano, soberanamente bom, justo, misericordioso. E acredito que este conceito para nós seja muito importante, porque pensarmos em justiça significa pensarmos que somos responsáveis, que há regras, e que somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. De alguma forma, né, há um contexto do qual nós não podemos escapar. Mas, ao mesmo tempo, pensar sobre um Deus que é misericórdia
é pensar que só seremos cobrados, né? A gente vai discutir essa ideia do cobrado, né? Então, cobrado entre aspas, só seremos responsabilizados pelas nossas ações na medida daquilo que nós conseguimos suportar e que é o mais proveitoso naquele momento. Não que nós possamos escapar, né, da responsabilidade, mas essa responsabilidade é proporcional ao nosso grau de entendimento, à nossa possibilidade de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Pensar nessa potência soberana dentro desses contextos é considerarmos que tudo que nos acontece está submetido a estes contextos e que não há outra forma de funcionamento. Bem, Deus soberanamente bom e justo. Somado a isso, o outro princípio que eu gostaria de resgatar, que eu acredito que seja realmente muito importante para todos nós, é a ideia da imortalidade da alma, que vem sendo trabalhada junto com a ideia de Deus desde que o homem é homem, né? Desde que o ser humano existe nesse planeta, nós temos trabalhado e tentado compreender estas questões. A imortalidade da alma pressupõe que, de alguma forma, a nossa essência sobrevive à morte do corpo físico. Mas sobrevive como? Em que ponto da existência do nosso corpo físico, ou a partir de que ponto da existência de nosso corpo físico é que essa vida espiritual se dá? Será que o corpo físico é o primeiro ponto? Será que é o último ponto? Será que é um ponto intermediário? Será que existem outras oportunidades? Será que a vida no corpo físico, esta que estamos vivendo, é a única? Será que há outras oportunidades? Será que nós só nos tornamos imortais depois que nós desencarnamos? São questões que vêm sendo elaboradas pela humanidade ao longo do tempo. E dentro desse exercício de elaboração, a doutrina espírita nos apresenta, através do contato com os espíritos, a ideia de que nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, estamos inseridos em um processo de vivências, de mergulhos sucessivos na matéria, através dos quais nós vamos nos aprimorando. Eles nos dizem também que esta não é a última encarnação, que haverá outros movimentos encarnatórios e que estes movimentos vão nos dando condições para que nós possamos nos aprimorar enquanto pessoas, enquanto espíritos que somos. Uma outra percepção que surge, eu acredito que muito importante, de pensarmos essa ideia das reencarnações, então, já considerando esse movimento sucessivo, né? E aí a gente está falando do terceiro princípio, não mais da questão da imortalidade, somos herdeiros de nós mesmos, né? Seguiremos para sempre. E para essa manifestação, contamos com os mergulhos encarnatórios. Ponto. E aí começamos a pensar nesse mergulho encarnatório, não como uma única oportunidade, mas sim como uma sucessão de oportunidades. É a pluralidade das existências. Esse princípio, no que diz respeito à questão de pensarmos sobre a escolha das provas, ele é muito importante. Primeiro porque ele nos diz, né, que nesse exercício de crescimento, de desenvolvimento, nós temos todo o tempo do mundo e que há coisas que nós só conseguimos fazer através dos mergulhos na matéria. Mas que esses mergulhos eles vão somando-se, né, em termos de consequências, em termos de conexões, de forma a apresentar uma obra coerente, que somos nós mesmos através do tempo. Esses mergulhos são muito interessantes, porque nós espíritos, né, nos percebemos espíritos através dos mergulhos na matéria, segundo Leon Denis, no livro Grande Enigma, segundo Allan Kardec, no livro dos Espíritos. Fomos criados princípios inteligentes, desconhecíamos tudo,
e vamos sendo convidados a mergulhos sucessivos, a expressões sucessivas nesse contexto de matéria mais densa. E, à medida em que realizamos estes mergulhos, nós vamos desenvolvendo competências intelectuais, vamos aprendendo acerca de nós mesmos, vamos aprendendo a gerenciar outras inteligências mais primitivas, e em determinado momento nós conseguimos constituir, cunhar esta ideia de identidade. A partir desse momento já não somos mais princípios inteligentes, somos espíritos. Mas seguimos nessa jornada de crescimento, de desenvolvimento, nesse exercício reencarnatório. Pensar sobre reencarnações e pensar que a nossa verdadeira pátria é a espiritual é também pensar na nossa relação com o nosso planeta, né? Se eu sou um espírito imortal, vivo uma realidade espiritual, mas preciso reencarnar, será que eu estou preso a esse planeta? O que será que acontecerá com minhas oportunidades encarnatórias daqui a alguns bilhões de anos, quando o Sol morrer, matar todo o sistema solar, né, inclusive o nosso planeta que está nele? Se eu não tiver evoluído o suficiente para não me expressar mais através dessa matéria tão densa, será que eu não vou ter mais oportunidades de reencarnar? Será que esse vai ser o inferno, efetivamente? E aí vem o outro conceito que eu acho muito importante, que é o da pluralidade dos mundos habitados. Toda a expressão material, ela está conectada a expressões inteligentes. Quando o Criador, né, definiu e continua definindo o surgimento do princípio material, entregando para as inteligências esse campo de manifestação, ele abriu possibilidades para que os espíritos habitassem por todos os multiversos, né? Eu gosto dessa interpretação, dessa teoria científica que nos fala não de um universo, mas de diversos universos, e que extrapola o pensamento para a perspectiva de que temos universos inteiros sendo criados e destruídos ao longo dos bilhões de anos. Quando eu trago isso para essa perspectiva que a doutrina espírita nos oferece, é muito interessante, né? Porque a gente vai percebendo que se Deus cria sempre e abre espaço sempre, né, nós temos todo o universo para habitarmos. O que é um planeta? Embora nós estejamos responsáveis por tudo que nós fazemos nele. Porque pode ser que antes, muito antes dele deixar de existir por causas naturais, nós venhamos a extinguir a possibilidade da vida humana. Nós venhamos a extinguir a possibilidade de vida nesse planeta, devido às nossas escolhas realizadas principalmente nos últimos 200 anos, mas não circunscritas apenas a eles. Temos devastado florestas, consumido reservas de minerais, poluído as águas, né? Todos esses eventos cobram um preço. Como é que tudo isso vai se concatenando? A gente está aprendendo. Nos movimentarmos em um ambiente material restrito que é o planeta, onde os recursos são escassos, tendo que desenvolver estratégias que sejam de consumo sustentável dos recursos. É talvez um desafio tão grande quanto, de alguma forma, revertermos parte do prejuízo que causamos nos últimos séculos de exploração do planeta. Mas essa é uma discussão à parte, né? O importante é nós entendermos que esse Deus soberanamente bom, justo, misericordioso, que nos destinou a sermos felizes, que nos determinou que fôssemos imortais, nos deu condições para que possamos vivenciar tantas experiências
quantas sejam necessárias para atingirmos esse objetivo. Mesmo que essas experiências extrapolem o planeta onde nós estamos vivendo. Ele nos coloca responsáveis pelas nossas escolhas, claro. E essa responsabilidade cresce à medida que o nosso discernimento se desenvolve também. Bom, falamos de alguns conceitos muito importantes, mas talvez alguns de nós, principalmente aqueles que estão chegando agora à doutrina espírita, possam se questionar: mas como é que nós podemos afirmar com tanta certeza estas coisas todas? E aí precisamos remontar a um princípio que é o da comunicabilidade entre os planos. Allan Kardec começou seu movimento de pesquisa quando ali, em torno de 1850, começaram os fenômenos das mesas girantes. Mesas, cadeiras que giravam de forma inteligente, respondendo a perguntas conforme códigos pré-estabelecidos. Batidas em portas, rangidos de janelas, passaram a responder sobre a vida. E Kardec, quando começou a pesquisar sobre isso, redescobriu o espírito imortal. Eu digo redescobriu porque essa dimensão da comunicação e a presença dos espíritos em nossas vidas sempre foi constante na história da humanidade, mas ficou algo adormecido no Ocidente durante um período de tempo razoavelmente grande. E à medida que Kardec então vai entrevistando esses espíritos imortais, ele vai entendendo essas regras de funcionamento, ele vai entendendo da nossa natureza essencial, ele vai entendendo todos esses princípios que nós temos trabalhado. Né? Então, é muito importante que a gente possa ter essas ideias em mente. Mas eu acho que também é importante a gente começar a desconstruir a ideia da comunicabilidade entre os planos no que diz respeito a nos pensarmos ora num plano, ora em outro. Deixa eu explicar melhor essa história, para não ficar confuso. Nós nos vemos constantemente no plano material e pensamos sobre o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Mas ora, se somos espíritos encarnados que nos manifestamos no mundo material, então na realidade tudo pode ser visto como um único plano, onde as nossas expressões são mais ou menos materiais, são mais ou menos densas materialmente falando, conforme o contexto de necessidade de nossos aprendizados e as possibilidades de manifestação moral. Um espírito, ele pode ter um grau de liberdade muito grande e se manifestar através de matéria sutil. Esse espírito, ele pode se revestir de matéria mais densa e promover fenômenos como das mesas girantes. Mas ele pode também conectar-se às dimensões biológicas da vida concreta e constituir uma reencarnação. E essa relação com a matéria, ela é tão potente, ela é tão restritiva para o espírito, que é capaz de constituir uma nova persona. E aí está aqui Guilherme Frankel, a persona de um espírito imortal, falando e se significando muitas vezes como espírito, como uma entidade mortal, com medo de morrer, com dificuldades de viver em um mundo de escassez, tolhido pelas restrições que a matéria oferece, sem conseguir compreender muito bem as escolhas do espírito, as escolhas que estão por trás, porque eu não consigo ter com clareza essa dimensão do eu espírito. Eu ainda me penso como eu matéria. Né? Guilherme Frankel, como eu gosto muito de brincar, nunca será perfeito. Porque Guilherme Frankel nasceu carioca em 1976. Morrerá em algum momento, bem distante, espero eu, depois de ter vivenciado uma série de situações que possibilitaram ao espírito
de Guilherme Frankl, ao espírito que constituiu Guilherme Frankl, o desenvolvimento de determinadas habilidades, de determinadas competências. Essa ideia para nós é muito abstrata, ela é muito difícil de ser apreendida. E todas as informações que a doutrina espírita nos traz ajudam nesse processo. Mas precisamos ir elaborando, buscando sentir essas questões, buscando sentir estas situações, para que, aos poucos, nós mergulhemos com mais intensidade nesse universo, né? Nesse universo de uma vida única, que é a vida espiritual, que se manifesta através das dimensões espirituais nos mais variados graus de densidade. E aí a gente começa a pensar sobre a questão das escolhas, então, né? Porque o que será que leva o espírito a decidir escolher estar ligado ao planeta A, B ou C? O que será que leva o espírito a escolher reencarnar em um determinado país, em um determinado momento? Será que ele escolhe pormenorizadamente todos os detalhes da sua vida? Será que isso é um grande plano aberto? Será que não há escolha nenhuma e é tudo determinado pela potência divina? Esse é o filé mignon, efetivamente, né? Mas que a gente precisou construir todas essas ideias para chegar até aqui. Eu costumo lançar mão de uma analogia que eu gosto muito. Eu gosto de pensar no espírito como um ator. Um ator que, para se tornar um ator melhor, precisa atuar em peças. Precisa fazer seu teatro. Um ator que recebe um roteiro, ensaia, faz laboratórios e em determinado momento entra no palco para encenar aquela peça com outros atores. E que está sujeito, né, às limitações daquele personagem que ele encarna. Limitações as mais variadas da história que está ali no roteiro. Então, se aquele personagem é um homem, ele não vai poder, pelo menos dentro dos critérios da ciência atual, que, né, não possibilitam avanços maiores da biologia, não poderá, por exemplo, gestar uma criança. É uma limitação daquele personagem. Esse personagem atuando ali no palco, ele vai interagir com os outros atores, com os outros personagens dos atores. Ele vai interagir com a plateia, que não são atores, são espíritos na nossa analogia. Ele vai interagir com o ambiente circunscrito do palco, as restrições de luz, as marcações mais ou menos livres, o tamanho do palco, que pode ser grande, que pode ser pequeno. Ele vai ter que se condicionar às músicas, aos objetos que estão em cena. Esse é o movimento da reencarnação. Talvez essa metáfora não seja tão boa, porque ela esbarra numa restrição. Normalmente, quando pensamos em teatro, nós pensamos num roteiro muito delimitado, com as falas todas muito intrincadas e a coisa toda muito organizada. E a encarnação, como os espíritos nos dizem, não é exatamente isso. Ela está mais próxima do que seria um show teatral de improviso. É uma categoria do teatro, onde os atores se preparam previamente, aumentando seu repertório, fazendo exercícios de descontração. Eles aprendem a se integrar, a se abrir para o imprevisto. Eles definem quais são os jogos que serão jogados ali no teatro, no palco, mas o que efetivamente vai acontecer é imprevisível e irreprodutível. Cada show é um show único. Há shows de improviso em que a plateia traz um tema, uma palavra, um personagem, um lugar, uma situação. E aí aqueles personagens precisam improvisar uma cena. Há momentos
em que esse sorteio é aleatório, utilizando computadores. Há outros jogos, mas todos eles caracterizados por essa perspectiva de que há regras gerais, há uma escolha geral, e ali no palco há uma improvisação, onde as coisas não estão delimitadas, né? E é preciso viver ali o presente, a aceitação de cada momento, de cada proposta, para que seja feito um grande show, para que aqueles atores possam atingir o seu objetivo de se tornarem atores melhores. Assim é conosco, espíritos. Nós, em determinado momento, montamos uma proposta de uma peça, um roteiro. Eu vou reencarnar no ano de 1976, porque eu estou vendo que vai haver um cenário de pandemia em torno do ano 2010, 2030. Eu quero estar mais ou menos com 30, 50 anos. Eu quero ser homem, brasileiro, carioca, porque ali eu vou lidar com determinadas perspectivas, mas vou estar distante de cenários de guerra, de miséria. Então, assim, a gente traça uma linha geral a partir dos objetivos que eu quero trabalhar. E aí, a partir dessa linha geral, a gente encarna. Esse encarnar, né, a partir desse encarnar, a gente vai estar o tempo todo interagindo. Nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha ficou lá, enquanto perspectiva do espírito. E não tinha a ótica de uma vida suave, tranquila, sem dificuldades. Tinha a ótica do aprendizado, do desenvolvimento de competências, do amadurecimento. É uma perspectiva espiritual. Provavelmente não seriam as escolhas que nós encarnados faríamos. Porque nós encarnados queremos sofrer pouco, queremos ter poucas dores, queremos ter muitas facilidades. Essa talvez seja uma grande diferença entre a persona, o personagem, né, a alma encarnada, né, e o espírito. Bom, mas esse roteiro e o exercício do livre-arbítrio não encerram aí. Ele continua, porque a cada momento em que nós entramos em repouso, vamos dormir, né, colocamos o corpo para dormir, este espírito retorna, como se fosse uma pausa no show. E aí é possível confabular com o diretor, é possível confabular com o pessoal da equipe que está por trás dos bastidores, é possível repensar algumas coisas, organizar alguns planejamentos, fazer ajustes naquela peça, naquela apresentação. E aí quando nós retomamos, ou seja, quando nós acordamos, nós vamos direcionando ou mantendo direções de nossos exercícios encarnatórios. Os Espíritos nos dizem que o exercício do livre-arbítrio encontra-se, então, do ponto de vista do espírito e não da personalidade encarnada. E é importante que a gente mantenha isso, esse entendimento, porque muitas vezes a gente está passando por dores, por dificuldades, e diz assim: mas eu não pedi isso. Talvez tenha pedido. Ou talvez as escolhas que fizemos quando chegamos aqui tenham nos levado a esse cenário que estamos vivendo. Da mesma forma que os contextos de felicidade, de facilidades, talvez não tenham sido pedidos. E dentro dessa movimentação, quando a gente considera o critério de escolha do espírito, é importante que a gente pense também que, como espíritos imperfeitos, nesse processo, nessa jornada de amadurecimento, muitas vezes não temos condições de discernir adequadamente sobre as nossas escolhas. Nesses momentos, nós somos muitas vezes conduzidos pelas leis, pelo apoio dos amigos espirituais, pelas nossas famílias espirituais. Muitas vezes até de forma compulsória, porque não temos condições de tomar determinadas decisões. Quando temos, nós temos um campo de liberdade. E dentro desse campo, poderemos ser eficazes, eficientes em nossas escolhas, ou poderemos realizar equívocos nelas.
poderemos pedir fardos, aspas, né? Oportunidades encarnatórias que não acrescentarão grandes coisas à nossa essência espiritual. Em outros momentos, poderemos fazer escolhas encarnatórias que serão tão densas, tão difíceis, que muito provavelmente tiraremos pouco proveito ou talvez até saiamos muito machucados desse exercício. Digo machucados moralmente, machucados do ponto de vista espiritual, carregando culpas, carregando remorsos, carregando inimizades. E a justiça caminha junto com a misericórdia divina nesse movimento. A justiça ocorre para que eu possa aprender no sentido de entender os limites que a vida oferece. Ao mesmo tempo, a misericórdia vai apresentando todos os recursos para que eu possa superar esses momentos. As vivências, as oportunidades mais variadas que vão surgindo, que vão aparecendo nas nossas vidas, passo a passo, nessa jornada magnífica de construção de nós mesmos através das reencarnações, até que não precisemos mais das manifestações tão materiais, até que possamos nos manifestar muito mais do ponto de vista espiritual do que do ponto de vista material, até que possamos transcender essas fronteiras da escassez material e nos pensarmos dentro da plenitude dos multiversos da criação divina, que nos serve com todos os recursos suficientes para essa nossa jornada e que conta com o nosso exercício ao longo do tempo, para que outros espíritos, para que outras inteligências também possam se desenvolver. Nessa movimentação, então, de escolhas, né, nós vamos acertando e errando, nós vamos sendo conduzidos, vamos sendo condutores, nós vamos nos articulando. E à medida em que nós nos aprumamos nesses exercícios encarnatórios, nós vamos nos habilitando a escolhas cada vez maiores, em períodos de tempo, em lastros de tempo cada vez mais amplos, em distâncias cada vez maiores. Chegará o momento em que estaremos coordenando planetas como escolas que recebem as crianças, os princípios inteligentes, numa analogia, que recebem os jovens do ensino médio, os espíritos que recém se perceberam como espíritos, os princípios inteligentes que acabaram de se habilitar a ser espíritos. Receberemos estudantes universitários, receberemos estudantes de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. Receberemos professores eméritos, pós-doutorados. E dentro de toda essa organização, de todo esse espectro de relações, poderemos trocar uns com os outros. E nessas movimentações, em algum momento futuro, poderemos estar coordenando essas grandes escolas. Talvez essas escolas se ampliem para sistemas estelares. Talvez essas escolas possam se constituir em galáxias, em aglomerados de galáxias. À medida em que nos desenvolvemos como espíritos imortais, nos capacitamos a agir dentro do universo de uma forma cada vez mais ampla, mas é necessário realizarmos este exercício de discernimento em escolas muito restritas, em ambientes muito pequenos, onde sentimos as consequências de nossas escolhas quase que imediatamente. E vivemos esses imediatamente como se fossem eternidades. Porque se pensamos na vida do planeta entre o seu nascimento e morte, em termos de bilhões de anos,
o que seria um período de um dia, de uma semana, de um ano. O que é estarmos reclusos em nossas casas durante um ano ou dois diante do enfrentamento da pandemia em termos planetários, em termos espirituais, mas é pela sucessão desses pequenos eventos, desses pequenos momentos, conectados uns com os outros através desses pequenos espaços que construímos as eternidades e os infinitos, que nos percebemos espíritos. Então estas escolas são muito valiosas. E vivermos o momento presente é talvez o advento mais precioso a que precisamos estar atentos. Não vivermos as culpas do passado, das decisões que tomamos equivocadas, porque não tínhamos condições de tomar outras, né? Olhamos para trás com o conhecimento de hoje e dizemos assim, nossa, mas que mancada. Ok, foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. Eu preciso agora me desvencilhar desta culpa e seguir em frente, percebendo que hoje eu já tenho condições de começar a me preparar para fazer diferente do passado. O passado me ajudou a chegar aqui onde estou. Ele faz parte da minha essência. Mas ele não pode ser determinante de quem eu sou agora. Porque este determinante, a este determinante soma-se também a perspectiva de futuro. Quem eu serei, e eu serei uma entidade feliz a partir da responsabilidade que assumo pelas minhas próprias escolhas. Mas também não posso viver da ansiedade do que serei, porque só serei a partir do que sou hoje, a partir do que faço agora, a partir do meu momento presente. É preciso me direcionar por este presente, fazendo escolhas, correndo o risco dos erros, celebrando os acertos, lamentando os erros, temendo, sofrendo dores, sentindo alegrias, para que eu possa aprender com cada um destes passos e me habilite a voos cada vez maiores. Essa é a grandiosidade desta obra da qual fazemos parte. Conduzidos, queridos amigos, por esse exercício de escolher sistematicamente, vamos escrevendo a nossa história de felicidade, de plenitude. Vamos nos conhecendo melhor, vamos aprendendo a nos amarmos de forma cada vez mais ampla e irrestrita para além da matéria. Vamos aprendendo a amar aquele que está próximo de nós de forma análoga, respeitando sua jornada, respeitando seu processo, suas dificuldades, suas facilidades, respeitando seu momento, sendo caridosos, benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e capazes de perdoar as ofensas que recebemos. A trindade da caridade que os Espíritos nos apresentam. E à medida em que nos habilitamos dentro deste exercício, vamos aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas. Esta potência soberanamente boa, justa, misericordiosa, que nos acolhe a cada um de nós e que sabe esperar o momento certo de despertarmos para a nossa individualidade, de despertarmos para a nossa espiritualidade, de investirmos na construção de nossa espiritualidade, de despertarmos para o nosso potencial cósmico, de despertarmos para a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Que cada um de nós, queridos amigos, possamos nos investir da ideia de que somos individualidades imortais criadas por uma potência soberanamente boa e justa e que estamos destinados a conquistar a felicidade através dos nossos próprios esforços e que detemos todos os recursos necessários e suficientes para empreendermos esta jornada.
Sejamos corajosos em nossas escolhas. Sejamos audaciosos, mas sejamos também gratos. Porque este sentido, este sentimento de gratidão é muito importante na mobilização de todos esses recursos. Gratidão pelas dores e pelas alegrias. Gratidão pelos amigos e inimigos. Gratidão pela saúde e pela doença, pela juventude e pela velhice. Gratidão pelo contexto onde nós estamos. Porque à medida em que nós reconhecemos todas estas possibilidades de vivência como possibilidades vivas para crescermos espiritualmente, nossa vida material vai ganhando um outro significado. As dores tornam-se mais palatáveis para serem vividas. As felicidades nos congelam menos, nos prendemos menos a esses momentos passageiros e seguimos sempre celebrando a vida com uma consciência cada vez mais desperta. Eu espero que esta tentativa de palestra dê certo e que vocês possam estar em contato exatamente neste momento com estes conteúdos, pensando até o nosso próximo encontro. Paz e bem a todos. Vamos fazer a nossa prece de gratidão a Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos amigos familiares, de gratidão aos inimigos, de gratidão a Deus, acima de tudo, por tantas possibilidades grandiosas que temos para crescermos. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que temos. Ajuda-nos sempre a ampliarmos nossos olhares e significarmos de forma positiva todo este amor e misericórdia e bondade e justiça com que tuas leis regem nossa existência. Que assim possa ser. É isso aí, amigos. Paz bem a todos. Tudo de bom.